Olá, meu nome é Ricardo Santiago, eu estou aqui participando dessa série conversando sobre história oral e no dia de hoje, nesse encontro de hoje, eu queria conversar um pouco sobre história oral e história pública, né? A Valéria no vídeo anterior já falou um pouco sobre o nascimento da história oral e talvez seja interessante dizer que aquilo que a gente chama de história pública hoje nasceu, na verdade, nos anos 1970, também nos Estados Unidos, com o objetivo de criar um novo espaço de atuação profissional para os historiadores a partir de uma crise empregatícia, né, que afetou todo o mercado de trabalho universitário de maneira mais aguda as humanidades e a história, né? A partir disso, o próprio entendimento da história pública, as concepções de história pública, as práticas se transformaram enormemente. A expressão passa a denominar essas diferentes maneiras de compreender a relação entre história, memória, patrimônio cultural, de um lado, e o público, de outro, né? Público tanto como audiência, quanto como coprodutor de saber, numa chave muito informada por aquele conceito de autoridade compartilhada do Michael Frisch. Eu levantei aqui alguns tópicos interessantes e acho que uma questão que eu gostaria de abordar diz respeito à afinidade, então, entre essas práticas da história oral e da história pública. Muitas vezes as pessoas perguntam, a história oral é, por definição, um tipo de história pública? E aí a resposta depende, né? Em certo sentido, sim. No sentido de que esse trabalho compartilhado, participativo, que é uma meta da história pública, no caso da história oral, é um pressuposto, né? História oral não existe, não acontece sem a colaboração, ainda que, e isso é bastante importante dizer, essa colaboração se dê em diferentes graus, né? Além disso, essas práticas também se aproximam porque o trabalho de história oral muitas vezes envolve também um compromisso com a devolução pública dos resultados, né? Tanto a construção documental de memória, os registros, a documentação mesmo que é feita, quanto a construção mais intelectual, interpretativa, apresentativa. Então, em certo sentido, a história oral é sim, por definição, um tipo de história pública, mas para que um trabalho, isso que eu queria defender, para que um trabalho de história oral se realize de forma plena enquanto história pública, eu acho que é necessário um trabalho reflexivo e também um trabalho projetual, né? Que pense duas vezes sobre o que significa articular essas duas dimensões, o que significa promover publicamente relatos de memória. Um trabalho que desenvolve estratégias de articular aquilo que alguém poderia chamar de coleta e de apresentação de resultados e que eu gosto de pensar como uma articulação entre processo e produto de um trabalho participado, né? E aí existem várias maneiras de fazer isso, várias iniciativas de interpretação referenciada em cadeia, bancos de história, entrevistas públicas, vários outros tipos de intervenção urbana, né? Então eu queria finalizar esse vídeo, na verdade, lembrando que uma das primeiras formas que a história oral assumiu aqui no Brasil foi a pública, né?
uma espécie de história oral de inspiração pública praticada em museus e na cultura editorial. Eu acho que todas essas estratégias que eu mencionei anteriormente, essas poucas entre várias, entre tantas, né, representam uma espécie de revisão, né, ou de recuperação dessa matriz pública da história oral feita no Brasil. Uma revisão que se baseia na ideia de que esse princípio de democratização epistemológica que rege muito do nosso trabalho empenhado de história oral pode ser uma espécie de ignição para a criação de uma cultura de compartilhamento de histórias, para uma cultura de compreensão narrativa que não se coloca em oposição à construção de conhecimento responsável e crítico. É isso.